Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa. Amados irmãos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Aliás, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, especialmente você que irá tomar uma decisão e talvez você está preocupado ou preocupada com o que os outros vão achar com relação à decisão que você tem a tomar. Queridos, tem decisões que para tomarmos na vida, determinadas decisões, a gente não tem que depender dos outros, e sim a altitude da nossa parte. Óbvio que há decisões que vamos tomá-la ao longo ao percurso da caminhada com Cristo, que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai aprovar certas decisões, mas eu preciso lhe dizer que não dependemos da aprovação dos outros. O importante é você ter a aprovação de Jesus Cristo. Quando você tem a aprovação de Deus, se os outros vão aprovar ou vai se reprovar, pouco importa. O importante é que Deus aprove aquela atitude da sua parte. Olha o que diz aqui em Lucas 19. Lucas 19, versos de número 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Queridos irmãos, esse homem chamado Zaqueu era alguém que carregava consigo um vazio na alma. Ele carregava consigo um vazio no seu interior. E mesmo ele sendo um homem rico, aparentemente um homem bem conceituado, respeitado, tanto que era cobrador de imposto, mas ele tinha esse vazio na alma, onde a sua riqueza financeira, onde a amizade, supostamente falando, não lhe preenchia. E Zaqueu agora ele está a tomar uma decisão. E as pessoas que são a favor de Zaqueu, ser colhedor de imposto, as pessoas que supostamente aprovavam a falha que Zaqueu cometia, o pai de família errado que Zaqueu era, porque até então ele era um pai de família todo errado. Mas agora que Zaqueu vai fazer o que é certo, as pessoas que aprovavam o erro, o qual Zaqueu cometia, vão reprovar a atitude dele. Só que esse vazio que Zaqueu carrega, ele não depende das pessoas para preencher o vazio que era em si. Ele não depende das pessoas para preencher o vazio que há na sua alma. Zaqueu é um homem que carrega um vazio consigo como uma terra árida, uma terra seca, uma terra que está gritando, gemendo por socorro. Mas as pessoas em sua volta não podem lhe suprir essa necessidade. As pessoas em sua volta não podem saciar a Zaqueu nesse vazio, ou não podem preencher o vazio que é dele. Então ele tem que tomar uma altitude. Zaqueu ele vai fazer algo fora do comum, fora do normal. É o que algumas pessoas que estão me ouvindo precisam fazer. Com certeza, eu com absoluta razão digo, tem alguém me ouvindo agora que precisa tomar uma decisão, precisa tomar uma altitude a seu favor próprio. Mas essa altitude que você precisa tomá-la, você está preocupado com a opinião alheia, está preocupado com as pessoas em sua volta, o que elas vão imaginá-lo. Olha para mim, você que está a tomar uma decisão, mas está com medo da altitude das pessoas, está com medo da reação das pessoas. As pessoas das quais você está com medo da reação delas, elas podem preencher o seu vazio. As pessoas que você está com medo da reação delas, elas podem te suprir no que você tanto está precisando? Eu tenho certeza que não. Então comece a pensar em si e pare de ficar pensando nos outros.
porque o vazio na alma de alguém não é as pessoas que vai preenchê-lo. Tem certas altitudes que a gente não tem que imaginar o que os outros vão achar ou deixar de achar. Tem altitude que por seu bem, tem altitude que para ter o vazio preenchido, só depende de você e de mais ninguém. Então para de imaginar a opinião alheia, o que vão achar ou deixar de achar. Você acha que Zaqueu não foi criticado? Você acha que a maioria aprovou a reação de Zaqueu? Você acha que as pessoas que teoricamente estavam em sua volta, que cometiam o mesmo erro que ele, você acha que essas pessoas aplaudiram a atitude que Zaqueu tomou? Óbvio que não. Só que Zaqueu não parou para pensar nas pessoas. Pelo contrário, ele entendeu que se dependesse das pessoas, ele ia continuar carregando aquele vazio consigo. Então ele precisa fazer algo. Ele precisa tomar uma decisão. Zaqueu precisa se decidir. Ou ele continua a pensar nas pessoas e carregando o vazio consigo, ou ele deixa de pensar nas pessoas e começa a pensar em si mesmo. É o que muitas pessoas que me ouvem estão precisando começar a pensar em você. Enquanto você está pensando nos outros, certamente você está sofrendo. Enquanto você está pensando nos outros, o vazio insiste. Enquanto você está pensando nos outros, você continua a sofrer. Será que não está na hora de você pensar em si próprio? Pensar um pouco mais em você. Parar de se preocupar um pouco em sua volta. Talvez você está assim, certamente tem pessoas que estão me ouvindo que estão passando pelo mesmo que Zaqueu passou. Só que Zaqueu vai tomar uma decisão aqui que ele vai ser reprovado pela maioria. Mas sabe o que é mais importante? Mesmo as pessoas lhe reprovando, é que ele vai ter a aprovação do Todo-Poderoso. Então a aprovação de Deus basta. A aprovação de Deus, senhoras e senhores, é o bastante, o suficiente. Você não precisa da aprovação dos outros. Se os outros te aprovar ou te reprovar, pouco importa. Ah, pastor, é pessoas próximas a mim. E daí? Mesmo que seja próximo, elas não vão preencher teu vazio. Ah, é um filho, é um pai, é uma mãe, uma irmã. Não importa, eles não vão preencher seu vazio. Para de continuar sofrendo por causa dos outros. Para de continuar a insistir com esse vazio, gritando dentro da sua alma, porque você está deixando de pensar em si para pensar nos outros. É hora de começar a pensar em você, no seu futuro, nos seus projetos, em dias melhores. Para de pensar nos outros. Primeiro você. Aí sim, quando tiver o vazio preenchido, cheia do Espírito Santo, renovado com a presença de Deus, aí você pode pensar em ajudar os outros. Mas as pessoas pelas quais alguns que me agora estão sofrendo, será que elas fariam o mesmo? Será que elas sofreriam por você? Tenho certeza que não. Então comece a pensar em você. Olha o que Zaqueu vai fazer. A partir do versículo 4, diz assim: então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhes disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje. Não é amanhã, não é outro dia. Hoje, com Deus não existe amanhã. O que significa que a decisão que você tem que tomar hoje, se você quer chamar a atenção de Deus, se você quer preencher esse vazio, faça hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Se amanhã você não tiver essa mesma oportunidade, se amanhã você não tiver essa chance, tem decisões, senhoras e senhores, que a gente não tem que esperar para outra hora, para outro momento. Tem decisão que a gente não tem que ter opinião da família. Tem decisão que a gente não precisa da opinião alheia. A gente não tem que se preocupar com a opinião de A ou B, desse ou aquele, porque a opinião deles pouco importa. A opinião das pessoas vai ser reprovada, as decisões certas que tomamos. O importante é você ter a aprovação do Deus Todo-Poderoso. Você tendo a aprovação de Deus é o suficiente. A alma de Zaqueu está gritando. Zaqueu precisa de socorro. Zaqueu precisa de ajuda. Mas ninguém
em sua volta, das pessoas próximas, percebia isso. Pelo contrário, enquanto Zaqueu estava errado, as pessoas apoiavam o erro dele. Mas agora a maioria vai criticar a decisão que ele vai tomar, porque ele sai no meio do povo, mergulha debaixo de um de outro, porque ele era de pequena estatura e ninguém ali daquela multidão fazia nada por ele. Zaqueu está precisando de ajuda, mas ninguém percebe. Zaqueu está precisando de ajuda, mas ninguém se dá conta. Olham para ele pelo canto do olho, uma parte, outra parte apoia o erro que ele faz. A maioria está olhando para Zaqueu, mas não vê, só vê a aparência, não consegue ver a alma como está gritando no seu ser. Ele está precisando de socorro e ninguém percebe isso. E aí ele toma uma decisão. Sai, puxa um daqui, derruba outro de lá, passa debaixo das pernas de outro. Lá na frente tem uma árvore, ele sobe. Quando ele sobe naquela árvore, antes dele ver Jesus que ia passando por ali, Jesus já quer ver ele lá em cima. Veja que a atitude de Zaqueu chamou a atenção do Todo-Poderoso com relação a ele. A partir de agora ele vai ter o vazio preenchido, mas ele teve que tomar uma atitude. Ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que fazer algo que desagradou em parte um povo, e em parte outros criticou a decisão que ele tomou. Mas ele fez o que tinha que fazer. Chamou a atenção de Deus, atraiu a atenção do Todo-Poderoso. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Uma decisão certa que Zaqueu tomou, uma atitude por parte de Zaqueu, chamou tanto a atenção de Jesus Cristo que atraiu Jesus para a casa dele naquele dia. Porque enquanto as pessoas viam a aparência de Zaqueu, apenas a aparência, quando Jesus viu ele em cima daquela árvore, Jesus não enxergou o Zaqueu humano, enxergou a alma dele. Percebeu o quanto a alma de Zaqueu gritava. Jesus percebeu que a alma de Zaqueu estava dilacerada. Jesus percebeu que a alma de Zaqueu precisava de socorro, como a de alguns que estão me ouvindo. Só que Zaqueu não importou a opinião alheia. Ele não se preocupou se os outros iam lhe aprovar ou lhe reprovar. Ele pensou: não, eu vou preencher meu vazio de um jeito ou de outro. Eu vou fazer algo fora do comum, fora do normal. Eu não vou esperar pelos outros. Da parte dos outros eu estou tendo crítica. Mas se eu fizer o que tem que fazer, eu vou ser aprovado por Jesus Cristo. E foi por causa de uma atitude que ele tomou. Talvez é o que você precisa. Parar de se preocupar com a opinião alheia. Se os outros vão te aprovar, se vai te reprovar, pouco importa. Mas se você toma uma atitude, talvez fora do comum, Deus vai te aprovar, o vazio vai ser preenchido. E aí as pessoas que te reprovavam vai ver que foi a decisão certa que você tomou. Então pare de pensar nos outros e comece a pensar em você. Pare de se preocupar com a opinião de A ou B, esse ou aquele, mesmo que sejam pessoas próximas. Talvez a sua alma está vazia por conta de uma decisão que você tem que tomar e você tem preocupado com os outros. A preencher o vazio você não depende de A ou B, disso ou daquilo, só depende de você mesmo. Uma atitude da sua parte, uma decisão da sua parte, tudo pode mudar para melhor a seu favor próprio. Então ou você toma uma atitude para seu próprio bem, ou você toma uma decisão a seu favor próprio, até o vazio preenchido, ou você vai continuar pensando nos outros e sofrendo. Será que vale a pena continuar sofrendo por causa dos outros? Toma uma decisão logo, irmão. Para de se preocupar. Dá esse passo de fé. Ah, pastor, congrego na igreja tal, e assim que eu estou. Você precisa buscar mais a Deus. Orar mais. Ouvir palavra. Se santificar. Tu vai ver como Deus vai te fortalecer, vai te renovar, vai te encher com o Espírito Santo. E aí você vai perceber que era uma atitude que você precisava tomar. Dobrar o joelho e buscar Deus com o coração, tomar uma decisão para o seu próprio bem, sem se preocupar com os outros, porque enquanto a gente está se preocupando com os outros, esquece de nós mesmos. Então comece a se preocupar consigo mesmo, e assim você vai ver que certamente era o que estava te faltando. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.